O que a liderança positiva gera, né? Ela gera um clima positivo, ela gera relações interpessoais no trabalho positiva, ela gera uma comunicação positiva, ela cria um sentido positivo para as coisas. Então, quando você cria um sentido positivo para as coisas, automaticamente você gera proatividade para poder chegar a um determinado objetivo. E ela tem estratégias positivas. Sempre ela pensa no lado positivo das coisas. E quando você tem uma liderança nesse estilo, uma liderança positiva, só lembrando que tudo isso é prática, né? Liderança não é um dom, liderança é prática. E quando você tem uma estratégia positiva, quando você tem uma liderança positiva, você cria na empresa uma coisa chamada capital psicológico positivo. E isso começa a fazer parte da cultura da empresa. Então a empresa ela começa a criar uma cultura de capital psicológico positivo. Eu trabalhei 25 anos na área financeira e eu posso te dizer que na maioria das empresas que eu trabalhei, as empresas tinham um capital psicológico de resultado. Porque as empresas elas tinham um foco muito grande em resultado, e aí tinha demissões em massa, tinha cortes de despesa, mas as empresas não tinham um capital psicológico positivo. Porque o que gera um capital? Qual é a consequência de gerar um capital psicológico positivo? Tem 4 aspectos. O primeiro é o otimismo. Então, quando você gera um capital psicológico positivo, você gera otimismo e aí você cria uma crença que as coisas funcionam bem e que você vai encontrar a resposta para aquilo que você está buscando. Então, e aí você começa, inclusive, a incentivar a proatividade. A segunda coisa que gera um capital positivo é crença na sua própria capacidade de fazer as coisas. Então você começa a acreditar em você mesmo, você começa a, a ter mais segurança em entregar um determinado resultado, a ter mais segurança para poder fazer uma determinada atividade. E aí, obviamente, que quem trabalha muito erra muito também, né? Então você precisa ter um outro tempero aí, que é a resiliência e a capacidade de funcionar bem, inclusive nas situações negativas. Porque todo mundo erra durante o trabalho e a resiliência entra nesse ponto. E quando você tem uma liderança positiva, você incentiva também as pessoas a saírem daquela situação de tristeza quando erra e voltar para uma situação de alta performance. Errar faz parte do trabalho, né? Com isso você cria um crescimento pós-traumático, né? Você, em vez de você ficar no estresse ali, eu errei, nossa, o que será que vão pensar de mim? Não, você cria uma sensação contrária. Poxa, eu errei, o que eu vou aprender com esse erro e ir para frente? Porque isso incentiva, isso é resiliência, né? E por último, a esperança. Porque você coloca sempre as metas do futuro em primeiro lugar, não exatamente o que está acontecendo no presente. E quando você desenvolve o capital psicológico positivo, você passa a desenvolver, quando você desenvolve essa cultura, você passa a desenvolver isso também nas pessoas. Então as pessoas levam isso não só para a vida profissional, mas também como na vida pessoal. E aí elas passam a ter uma sensação muito maior de bem-estar, uma sensação muito maior de felicidade. E obviamente que a gente não consegue separar o lado pessoal do lado profissional. E aí quando você está com uma sensação mais de bem-estar, uma sensação de felicidade, você começa a entregar um resultado melhor. E aí é por isso que um líder, eu vou até falar de flow um pouco mais para frente, que é o equilíbrio da vida pessoal e profissional, mas é por isso que um líder positivo, ele traz um resultado melhor para suas equipes e para a empresa que ele trabalha. E um líder positivo não é aquele cara que não desafia, não é aquele cara que simplesmente aceita o que as pessoas entregam. Muito pelo contrário. Ele coloca a barra de exigência dele acima da média dos profissionais. Porque ele desafia as pessoas que trabalham no time dele. E ele coloca os objetivos das pessoas cada vez mais desafiadores. Porque isso também motiva. E um líder positivo sabe que o time dele é capaz de entregar resultados melhores.